Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, o top level de Hookguard foi deletado. Depois de anos boteando de uma forma totalmente livre, e depois de ter pego inacreditáveis 261 levels de experiência, o hookster polonês Liver teve toda a sua conta deletada na madrugada do dia 7 de outubro. E embora esse mesmo quisesse fazer apenas vídeos temáticos de Halloween, é impossível deixar passar em branco um acontecimento desse calibre. Nesse vídeo vamos relembrar como foi a jornada do Liver, do início da sua carreira até o cerco que fizemos a ele em Vunira, além de detalhes interessantíssimos sobre o seu delete. Detalhes que são desconhecidos para a grande maioria dos players, mas que aconteceram em boa parte pelo cerco ao Liver e por uma influência secreta de um caçador de bots muito conhecido aqui na comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hookguard é uma ilha que há pelo menos 8 anos estava estagnada. Ela era apenas uma ilha tutorial esquecida, mas que do dia para a noite começou a ser palco de eventos cada vez mais inacreditáveis, de abusos de bugs jamais imaginados até o delete do próprio Dark Gladier. Mas o primeiro desses acontecimentos que chacoalharam Hookguard aconteceu no dia 8 de maio. Eu, o Caio do Hookguard Fan e o Miguel da comunidade Hookguard fizemos um tier list discutindo de uma forma despretensiosa quais foram os maiores e mais importantes hooksters de todos os tempos. Esse vídeo gerou uma série de polêmicas. Quando chegamos no tópico do Liver, Miguel disse abertamente que o polonês, apesar dos pesares, tinha sim gravado seu nome na história e se destacado por ter farmado uma ESP nunca antes vista na história de Hook. Liver era disparado o top 1 de Hookguard, e naquele momento toda a comunidade sabia que ele nunca seria ultrapassado por nenhum outro player que jogasse de forma justa. O depoimento de Miguel foi duramente criticado pelos players mais conservadores, que viam as conquistas do Liver não como mérito, mas como um motivo de vergonha, por todos os levels pegos de forma automática pelo bot. Miguel, então, como uma forma de rebater as críticas e mostrar à comunidade que também não apoiava a forma trapaceira de como o Liver upava, começou um movimento que seria conhecido como o Cerco ao Liver. O cerco foi uma resposta natural a anos de impunidade de Liver, que caçava tranquilo de bot enquanto a Cipsoft não fazia absolutamente nada. Players brasileiros se reuniram e começaram a atrapalhar o polonês, primeiro trancando ele em certas áreas, depois trancando o acesso a rotas inteiras, como pontes e corredores. E quando não era possível atrapalhá-lo em uma área específica, a gente deixava todas as criaturas que ele atacava na red, para que ele gastasse toda a estamina dele pegando o mínimo experiência possível. Essas táticas impactaram muito a XP diária do Liver num primeiro momento, mas as táticas do cerco eram bastante questionáveis, principalmente a parte de trancar pontes e acessos. Eu me lembro que quando a gente trancou o Liver dentro da Katana Quest, eu comecei a me perguntar o quão longe a gente poderia ir para abusar essas mecânicas de trap e block sem sermos punidos. E aparentemente eu não fui o único que pensou nisso. Aaron é o maior caçador de botters da história de Hook. Ele sozinho eliminou centenas de botters em todos os seus anos atuando na ilha de Hook. E exatamente pelo seu hábito de caçar botters em Hookguard, que ele acabou ficando muito interessado no cerco ao Liver. E uma coisa que pouca gente sabe é que o Liver e o Aaron são conhecidos de longa data. Os dois se conheceram muitos anos antes, no antigo servidor de Iberna. Liver era o top level do servidor, e era incomodado diariamente por botters misteriosos que invadiam o servidor toda vez que ele logava para caçar. Ele não sabia ainda, mas esses eram botters menores programados por Krysny, que tinham como único objetivo atrapalhar os concorrentes do top level nos diversos mundos onde logavam. Dessa forma, Krysny abriu uma gigantesca vantagem em XP global, que o manteve durante anos no top level de Hook. Aaron estava ciente de todo esse plano maquiavélico do Krysny, e além de caçar o top level de Hook, caçava também esses bots menores espalhados em outros servidores. E um dia, em uma dessas caçadas a um botter menor em Iberna, Aaron se esbarrou com o Liver. Liver estava longe de ser a máquina de experiência que acabou se tornando anos mais tarde, e após uma amigável discussão com o brasileiro, Liver agradeceu o trabalho que Aaron fez de trapar e reportar os bots que atrapalhavam suas caçadas à Cipsoft, que acabou banindo a maioria deles. Os anos se passaram e, ironicamente, a situação tomou rumos bastante inesperados. O antes oprimido Liver agora era disparado top level de Hookguard, e muito embora filmagens de 2017 já comprovassem o uso de bot, ele ficaria sem qualquer punição pelos próximos 5 anos. Foram 5 anos caçando de uma forma incansável e até mecânica. 5 anos que fizeram de Liver o top level de Hookguard com uma vantagem tão absurda que parecia impossível para qualquer player alcançar ele. O cerco ao Liver aos poucos foi afrouxando, e as coisas ficaram ainda piores quando Dark Gladier,
top 2 de Rookguard foi deletado no mês passado por abusar de um bug. Ao que tudo indicava, Liver agora reinaria supremo para sempre no top level de Rookguard, e seria apenas uma questão de tempo até que ele fosse o primeiro player em Rook a pegar o tão sonhado level 300. Mas uma reviravolta inacreditável iria acontecer. O cerco ao Liver começou como um movimento forte e extremamente bem calculado de tentar mitigar o ganho de experiência diária do Liver, tentando impactar o máximo possível na sua motivação para continuar a caçar no bot, ou até, eventualmente, matar o char dele em algum momento de descuido. Mas como se mata um nível 250 em Rookguard? Bom, essa tarefa era simplesmente impossível. Não existia trap em Rook capaz de dar tanto dano assim em um char nível 250. Então atrapalhar o avanço dos seus levels era o máximo que a gente conseguia fazer. E foi isso que a gente fez. Atrapalhamos as rotas automáticas dele e deixamos todos os seus monstros na red. Isso fazia com que ele, frequentemente, mudasse as rotas dos seus scripts e até mesmo jogasse na mão eventualmente, quando o cerco apertava demais. Um dos caras que pegou mais firme em toda essa estratégia do cerco e que passou até mesmo a liderar essa iniciativa mais pra frente foi o Orc Cego. Orc Cego, ou Rubão, é um player absolutamente apaixonado por Rookguard e por estatísticas. Ele, além de liderar o cerco, começou também a montar tabelas e portfólios sobre as rotas do Liver, e estratégias sobre quais seriam as formas mais otimizadas de realizar o cerco. Mas mesmo com a ajuda dele, o cerco eventualmente foi perdendo força, chegando a um ponto onde Rubão sozinho tentava barrar os ups do Liver, que agora se via mais uma vez livre para fazer suas médias normais de XP. E durante todo o cerco, sempre houveram fãs do robô dizendo que o que a gente estava fazendo era idiota e que não afetaríamos em nada os ups do Liver no longo prazo. Essa questão da gente não incomodar o Liver foi desmentida quando o próprio Aaron, que não fazia parte do cerco, mas era solidário ao movimento, veio até a gente contar que tinha tido uma conversa com o Liver e que ele estava desesperado perguntando para o Aaron se ele podia convencer os brasileiros a parar de fazer o cerco. Aquilo foi revigorante de muitas formas, e foi um dos tópicos que eu, Rubão, Miguel e vários outros cabeças do movimento discutimos na nossa primeira e última reunião secreta emergencial do cerco. O cerco era um movimento aberto a todos, e qualquer um poderia criar um char, logar em Vunira e fazer a sua parte. Mas quando as coisas começaram a desandar e o cerco começou a afrouxar, começamos a pensar em opções. Depois de um mês de cerco, começou a ficar claro para a gente que a adesão da comunidade iria até um certo ponto, mas não muito além disso. O engajamento no vídeo do cerco foi suficiente para motivar várias pessoas a participar do cerco de Vunira. Mas ao perceber que o robô não se desligaria tão fácil, muita gente ia se desmotivando e parando de participar, sobrecarregando assim os turnos de quem continuava na vigília. Nesse ponto, Rubão organizou uma reunião extraordinária apenas para o alto escalão do cerco. E como eu fui o principal divulgador do movimento e o rostinho bonito do time, acabei sendo convocado também. Eu acabei gravando toda a reunião e iria manter ela guardada no meu arquivo pessoal, mas como no fim das contas o Liver acabou sendo deletado, eu não vejo porquê de não publicar ela na íntegra na seção de membros aqui do canal. Lá vocês vão conseguir ver toda essa discussão sem cortes, onde nós colocamos todas as cartas na mesa e discutimos todas as nossas opções da época. Essa reunião foi muito boa, com direito inclusive a um slide incrível criado pelo Rubão, onde ele fazia uma recapitulação de todas as etapas do cerco até aquele momento. Nessa reunião tivemos a participação também de ninguém menos que o próprio Aaron. E na reunião ele fala sobre a vontade do Liver de tentar convencê-lo a parar com o cerco. O que mostrou pra gente, pela primeira vez, que o Liver se sentia incomodado sim com o cerco. Vendo que esse canal de conversa com o Liver se abriu, começamos a discutir se deveríamos negociar termos com ele para que o cerco parasse. Mas meio que essa opção não era viável. No final das contas a gente queria um delete, e não que ele desse um retirad. Ele vai... Cara, mas não é melhor a gente marcar uma negociação, não? Ele não Porque quer agora- Eu conversar. também tava pensando nisso. Eu já Querem tentei negociar com o Liver, gente? Eu já tentei com o Jâncio, eu já tentei com os caras que falam direto com ele. Ele não quer papo, tá ligado? Pra você ter uma ideia. Não, mas Eu negociar o tenho- que tem nem que Não, mas negociar, ele- cara. Tem que ser explicado. Não Pronto. tem o que negociar. Ele tá Tem que jogando na negociar, boa. cara. Ele tem Ele que ser não sabe jogar deletado. na mão. Pronto. Depois disso, começamos a pensar em outra ideia. O cerco foi efetivo na diminuição de asp diária do bot, mas causou um efeito colateral inesperado. Agora, frequentemente, o char de Liver parecia estar jogando manualmente, exatamente para já evitar as traps do cerco. Isso era meio que um tiro pela culatra, porque em paralelo ao cerco, a gente também reportava ele. E se a Cipsoft fosse averiguar o Liver exatamente quando ele estivesse na mão, poderia ser que a Cipsoft jamais voltasse a investigar ele de novo. Começamos então a avaliar uma opção
que parecia muito contraintuitiva e que seria muito mal vista pelo pessoal de fora, mas que poderia eliminar com o problema do Liver de uma vez por todas. Eu acho importante deixar ele usar bot, né, à vontade, o cara ficar bem à vontade, sentir à vontade, né, e assim, tem que ter um grande número de reportes aí pra Battle Whale tá fiscalizando o cara, né. É meio insólito essa estratégia, mas, cara, é a melhor que tem, entendeu? Porque a gente tá mais no anonimato. Então, ele tem que se sentir confortável. Do jeito que tá agora, o risco que a gente corre da CIP verificar e ele ser pego jogando na mão, e aí a gente nunca mais ter uma chance, é muito grande, tá ligado? Eu acho que o risco de agora é pior do que o benefício. E a recompensa também é maior, né? Porque se for parar pra pensar, pô, ele sendo deletado, pô, seria a vitória suprema, né, cara? Melhor do que, tipo assim, te pressionar, o cara encher o saco e tipo, então eu vou desistir, vou dar 6 meses aí de férias pro meu char, tá ligado? E depois ele volta, tá ligado? Ele pode ficar aí 3 anos aí parado, que ele vai continuar o top de Hulk, né? Sim. Na verdade, eu fiz a conta, ele pode ficar dos 2 anos e 3 meses parado, que a média do Tratos e do Gladir não chega nele, tá ligado? Depois de muita conversa, meio que focamos em alguns pontos que pareciam importantes e que dariam prosseguimento à etapa 2 do cerco. Simular um enfraquecimento do cerco, mesmo porque ele já estava enfraquecendo de fato, e fazendo o Liver achar que ele estava livre para botear de novo. Deixar ele em uma situação confortável e vulnerável para ser averiguado pela Cipsoft, fazendo com que ele achasse ainda que estava sendo ajudado pelo Aaron, que teria, entre aspas, limpado a barra dele contra os brasileiros. Eu estava preocupado em que ponto ele poderia se sentir confortável para usar o robô de novo. Esse aqui é o ponto perfeito, porque a gente muda o comportamento do cerco, ao mesmo tempo a gente consegue usar aqui... Fortalecer, e a gente fortalece a relação do Aaron com ele, que para nós é essencial. Isso, e fazendo isso, ele já tem a variável principal para voltar a usar o bot. E aí a gente reporta, por mais que, mano, desculpa, o Liber já tá o quê? Uns 3, 4 anos usando o bot direto. Usar 30, 40, 60 dias a mais, mano, foda-se, não vai ser nada demais, entendeu? Perto do que ele já fez. Então acho que é um preço um pouco ok de se pagar, desde que tenha no final um delete. Foi basicamente assim que a discussão se encerrou. Essa decisão ia pegar meio mal para quem estivesse de fora vendo o cerco, mas nós deixaríamos o Liver livre para usar bot de novo, e de forma silenciosa adotaríamos uma estratégia de reporte em massa, buscando um improvável delete. E por que improvável? Porque há anos o Liver é reportado para a Cipsoft, que não faz absolutamente nada. E o que mudou de lá para cá? E o que exatamente fez o Liver ser deletado? Bom, meus amigos, o Aaron não é chamado de maior caçador de bots à toa. Aaron sabia que os reportes simples sobre o uso de bot eram visualizados, no geral, por estagiários da Cipsoft e respondidos quase que de forma automática, dizendo que os reportes deveriam ser feitos in-game e quase que de forma subliminar, jogando a responsabilidade disso no colo do BattleEye. Mas o Aaron é esperto, e está muitos anos jogando nesse mundo dos reportes e de estudos minuciosos de violação de regras. Se reportes sobre o Liver nem mesmo chegariam até os grandões da CIP, então por que não inverter um pouco a ordem das coisas? Será que era apenas o Liver que estava realizando infrações em Vunira? Num truque de mestre, apenas algumas horas depois da nossa reunião, Aaron envia um e-mail à Cipsoft reportando a nossa guild do cerco por abuso de fraqueza de jogo. Abuso de fraqueza no jogo é uma antiga violação de regras que previa punições a todos os players que fizessem algo que, através de mecânicas pré-existentes no jogo, atrapalhassem a gameplay de outro jogador. E tendo em vista que trancamos pontes e passagens inúmeras vezes em Vunira, Aaron se utilizou desse fato para que os olhos da Cipsoft se voltassem até aquela terra esquecida. Esse e-mail caiu nas mãos do estagiário, que agora, com algo mais complexo em mãos, pediu ajuda para um cara que vocês já devem conhecer bem. Soulcream. Soulcream foi o responsável por lidar com todo o bug do time de Batabra e de ter deletado Dark Gladir no mês passado. Ele respondeu Aaron, falando que abuso de fraqueza no jogo deixou de ser uma violação há anos atrás. E acabou que, por acaso, nesse e-mail, ele leu um pouco sobre a história do cerco ao Liver. E agora, com o reporte trazido aos olhos de alguém realmente influente, o assunto começou a ganhar novas cores. Pela primeira vez na história, alguém da Cipsoft disse que o Liver estava sendo observado e investigado pela empresa. Ele diz ainda que sem provas não havia muita coisa que ele poderia fazer. Aaron então aproveitou essa deixa e enviou um e-mail resposta comentando sobre 3 provas no comportamento do Liver que comprovavam o uso dele de bot. Seu habitual passinho da ponte, o fato dele não conseguir dar Brownsfield em stacks de itens quando trapado
e o fato dele sempre ter goblins como targets de prioridade. Solkrin agradeceu as informações adicionais e disse que passaria aquelas informações ao setor responsável, dizendo ainda que talvez a adição daquelas informações se provassem úteis nos procedimentos de detecção de botters. Menos de 4 meses depois desse último e-mail, Liver, o maior botter de todos os tempos, foi finalmente deletado. Após anos de reinado, Liver finalmente caiu. Gritos eufóricos de celebrações poderiam ser ouvidos dentro do cemitério de Hrothgar durante o funeral da tenebrosa máquina, que finalmente tombou depois de conseguir pegar 261 leves. Aonde essa máquina teria chegado se não tivesse sido desligada aqui e agora? Jamais saberemos. Durante a celebração em Vunira, vários brasileiros que participaram ativamente de todo o cerco se reuniram uma última vez nas terras de Liver para celebrar sua partida e o início de uma nova era de justiça e esperança em Hrothgar. Teve gente até que comentou que aquele clima todo de êxtase parecia com a festa final dos Ewoks assim que o Império caiu. E eu sinceramente não consigo discordar. O Player Figs fez um sorteio para celebrar esse evento histórico e distribuiu 5 Premium Times, um bracete, um Swamp Club, além de montarias e outfits da história. E eu sou tão cagado que ainda fui sorteado e ganhei um desses outfits. Muita gente pode estar pensando que o banimento do Liver impacta somente no top level global de Rook, mas o banimento afeta também diretamente a vida dos próprios Vunerianos, como Halina e Merrig, que agora se veem finalmente livres da tirana máquina que dominava os principais respawns da ilha. Para comemorar, Merrig fez um mini evento onde escondeu 100k no térreo da ilha, e daria para o primeiro player que achasse. E adivinha quem que foi o primeiro player que achou? As repercussões do top level de Hrothgar ter sido deletado são gigantes. Ainda mais se pararmos para pensar no quão distante ele estava do segundo colocado. E, ironicamente, Gladir não sobreviveu para ver o dia do seu reinado chegar. Ele foi deletado apenas um mês antes do seu maior rival, e acabou nunca tendo pego oficialmente o top level da Ilha de Rook. Agora o top level geral de Hrothgar está mais disputado do que nunca, com figuras infinitamente muito mais próximas umas às outras, onde qualquer vacilo pode colocar novas pessoas no topo da tabela. O novo top level atual de Hrothgar é o discreto polonês Tratus, que tem uma margem de XP significativamente maior, mas que nem de longe tem a mesma vantagem que o Liver tinha com seus rivais. Agora, Tratus é o único level 200 da Ilha de Rook, e provavelmente ele vai continuar assim por um bom tempo. Deixo aqui meus parabéns a Tratus por finalmente ter chegado no top 1 da tabela de Rook, e espero que ele se mantenha de maneira justa no topo, tendo em vista o destino terrível que os seus outros colegas nível 200 acabaram tendo. Muita coisa muda a partir daqui. Os rankings mudam, o fato de termos um brasileiro no top 3 muda muita coisa também pra gente. Até mesmo a relação da CIP com o Hrothgar tá mudando muito. Porque, querendo ou não, essa é a segunda grande intervenção que eles fazem em um período curtíssimo na ilha. Será que eles estão preparando algo? Todas essas pontas soltas podem gerar vídeos muito maneiros, e vejo que num conjunto, elas provam de uma vez por todas que Hrothgar já não tá mais tão abandonada como muitos de nós achávamos. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Se quiserem ver o vídeo da reunião do cerco na íntegra, é só apoiar o canal na seção de membros com uns R$5 por mês, que você vai ter acesso a esse e a outros vídeos exclusivos. Se curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!